Olá, dando sequência ao curso de formação prático-aplicada em direitos humanos no contexto brasileiro, segunda etapa, este evento promovido pela Konrad Adenauer Stiftung, em cooperação com o International Law Center, Centro de Direito Internacional, e a Faculdade CEDIM, nós iniciamos, nesse momento, o módulo que diz respeito a sistemas eleitorais e democracia, questões atuais de direito eleitoral. Permitam-me inicialmente me apresentar. Meu nome é Thales Chagas, sou bacharel e advogado, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho extensão em Direito do Trabalho Comparado na Alemanha, como bolsista que fui da Friedrich Ebert Stiftung. E, honrosamente, recebi essa incumbência do CEDIM para ministrar este módulo de sistemas eleitorais e democracia, talvez tendo em consideração a experiência que tive durante mais de 20 anos como assessor de processo legislativo no Senado Federal. Muito bem, eu gostaria inicialmente, ao iniciarmos esta etapa, de relembrar o objetivo do curso. Este curso, como já foi ementado, ele tem como objetivo geral estudo de direitos humanos dentro da perspectiva brasileira, favorecendo aos alunos o conhecimento teórico e técnico sobre mecanismos nacionais e internacionais de proteção dos direitos humanos e a legislação concernente no que tange às diversas temáticas a serem apresentadas. Especificamente, os objetivos do curso são estudos inerentes a cada disciplina que, ao final do curso, possibilitará que o aluno seja capaz de compreender e analisar de forma crítica e aprofundada os sistemas de governo que permitem o adequado funcionamento da democracia representativa, articular na prática o conteúdo apresentado e atuar em áreas de interesse público e privado que envolva a participação democrática, a defesa da democracia e seu constante aperfeiçoamento. Contribuir para a ampliação dos direitos e sistemas democráticos a partir de uma visão crítica e plural da sociedade no contexto brasileiro, latino-americano e global. Eu gostaria particularmente de frisar, de repetir este tópico: contribuir para a ampliação dos direitos e sistemas democráticos a partir de uma visão crítica e plural, portanto, uma visão reflexiva da sociedade no contexto brasileiro, latino-americano e global. Compreender e analisar de forma crítica e aprofundada os direitos humanos que tangem a meio ambiente, saúde, tecnologia e, no nosso caso, a democracia. Articular na prática o conteúdo apresentado e atuar em áreas de interesse público e privado que envolva a proteção dos direitos humanos. Contribuir para a ampliação dos direitos humanos a partir de uma visão crítica e plural da sociedade no contexto brasileiro. Conhecer as principais convenções de diversos temas dentro dos direitos humanos, ratificadas ou não pelo Brasil e sua aplicabilidade. Portanto, nós podemos, desde já, ter como um registro necessário que procuraremos, ao longo dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, tentar fazer reflexão extremamente crítica sobre os sistemas eleitorais e a questão da democracia representativa. Esta parte do curso, ela ficou assim ementada: estudo dos sistemas eleitorais. Sistema majoritário, sistema proporcional, sistema distrital majoritário, sistema distrital proporcional e sistema distrital misto. Eu procurarei, durante o nosso diálogo, fazer com que estas questões sejam abordadas, não de um ponto de vista meramente, diria eu, de forma a elencar, a arrolar
essa temática de uma visão meramente positivista. Procurarei dar um contexto, uma abrangência maior, tentando fazer com que cada um desses tópicos seja inserido num contexto histórico, sobretudo, para que nós possamos ter uma abordagem que eu diria mais do que sistêmica, uma abordagem integrativa da questão dos sistemas eleitorais e a democracia representativa. A análise comparada dos sistemas eleitorais, ela exigiria da nossa parte um esforço hercúleo. Nós não teríamos condições, não teríamos tempo hábil para fazer uma visão panorâmica de todos os sistemas eleitorais ao redor do mundo. Procurarei, entretanto, fazer com que haja uma abordagem que estabeleça liames com esse ou aquele sistema eleitoral que, de alguma forma, esteja mais em ênfase no momento no Brasil. Por exemplo, nos últimos dias tem se falado muito sobre a questão da introdução do distritão como sistema eleitoral. Então, procuraremos fazer uma análise que leve em consideração os sistemas eleitorais, buscando aqui ou acolá exemplos, ilustrações que nos permitam uma reflexão sobre os dilemas que enfrentaremos, as questões presentes do debate sobre sistemas eleitorais no Brasil. Devemos ainda fazer uma abordagem sobre a questão da cláusula de barreira e a federação de partidos. Por fim, a nossa ementa contempla estudo da jurisprudência eleitoral e reformas eleitorais do Brasil. Devo, desde já, registrar que não é meu objetivo fazer um aprofundamento sobre a extensa jurisprudência em matéria de direito eleitoral no Brasil. Farei, sim, remissão a uma ou outra decisão de nossos tribunais, mas permitam-me deixar de lado um tanto a questão da jurisprudência eleitoral própria do Tribunal Superior Eleitoral, vez que a formação orgânica da justiça eleitoral no Brasil, ela tem uma peculiaridade que faz com que não haja uma sedimentação de jurisprudência em matéria eleitoral. Isso porque nós temos rodízios nas composições dos tribunais, Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais, a cada 2 anos, em função das regras que são estabelecidas para o seu funcionamento, de forma que esta mudança constante dos membros, dos magistrados que compõem as cortes eleitorais, faz com que não haja um acúmulo de fato solidificado em termos de jurisprudência eleitoral. Daí porque eu prefiro fazer com que haja remissões tópicas a questões de jurisprudência eleitoral e farei com que nos aprofundemos um pouco mais na evolução histórica das reformas eleitorais no Brasil, que acho que, assim descortinando, nós poderemos ter condições de refletir, como proposto como objetivo inicial do curso, de maneira mais crítica a respeito dos nossos sistemas eleitorais. Vale começar o nosso curso com esta referência básica, constante, do artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Trata-se do fundamento, do alicerce da organização do poder político, o fundamento da soberania popular. A soberania popular, tal como posta na Constituição, ela pode ser exercida por 2 vertentes. Uma vertente seria a vertente da democracia representativa, que será o objeto do nosso curso. Uma outra vertente seria a reflexão sobre a democracia direta e participativa, nos termos da Constituição. Gostaria de, nesse momento, fazer a lembrança de um trecho pensado de obra de Jünger Habermas, eminente filósofo alemão, que diz: o processo da política deliberativa constitucionalmente regulado constitui o âmago do processo democrático. Portanto, gostaria de deixar
patente que não poderíamos discutir a ideia de democracia sem levar em consideração os parâmetros constitucionalmente fixados para o balizamento do que vem a ser a política deliberativa, o processo da política deliberativa. Isto é a essência, o âmago do processo democrático. Não há possibilidade de discutirmos democracia sem que tenhamos sempre conosco, nas nossas reflexões, nos nossos estudos, presente que a Constituição é o fundamento, é o alicerce de todo o processo democrático. Os alicerces constitucionais do regime representativo e da democracia direta. Na Constituição Federal, encontram-se enunciados normativos que têm por objetivo a definição de regras para a distribuição do poder entre os agentes do processo político. Dito de outra forma, reportando-nos a oração de Jürgen Habermas, estamos aqui discutindo o que é o processo deliberativo. A Constituição, portanto, define quem são os agentes do processo deliberativo, a política deliberativa. Ali estão estabelecidos quem são aqueles que podem, no caso da democracia representativa, falar em nome do povo, falar em nome daquele que é o detentor absoluto da soberania popular. Na Constituição temos, portanto, regras que dizem respeito à organização da manifestação direta do povo. Temos ainda na Constituição referência à regência da disputa eleitoral, os sistemas eleitorais e partidários, a legitimação eleitoral ativa e passiva dos cidadãos, ou seja, quem pode ser eleitor e quem pode ser sufragado pelos eleitores como um agente político representativo. Diz respeito para a escolha dos dirigentes políticos e representantes da população no poder público. Definição das formas e limites do exercício do poder político na democracia representativa. Isso diz respeito à forma de Estado, à forma e sistema de governo. Então, quando tratamos da forma de um Estado, seja um Estado unitário, seja um Estado descentralizado, de forma federativa, como é o caso da República Federativa do Brasil, nós estamos definindo, sim, limites para o exercício do poder político, ou a concentração desse poder político quando estamos diante de uma situação em que a forma de Estado é a forma unitária, né? Estados unitários, como podemos citar aqui o exemplo da França, o exemplo de Portugal, seriam exemplos de uma opção de forma diferenciada em que você não faz uma distribuição de competências, como ocorre no caso de sistemas federativos, como o caso do Brasil, que acabei de citar, o caso dos Estados Unidos, o caso da Alemanha, que será muito examinado aqui para as nossas reflexões. Eu disse anteriormente que a Constituição faz referência a duas grandes vertentes para o exercício da soberania popular: a democracia representativa, esta sim que será o objeto das nossas maiores reflexões, e também a democracia direta. A Constituição faz referência a uma legislação infraconstitucional para que nós possamos explicitar as formas em que a democracia direta pode ser exercida no Brasil. A Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998, também conhecida como Lei Almino Afonso, em homenagem ao deputado federal Almino Afonso, que foi o autor da proposição tratando dessa matéria, ela regula o disposto no artigo 14, caput da Constituição Federal, segundo o qual a soberania popular, exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos,
contempla a possibilidade de participação direta através dos seguintes expedientes: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Essas são as possibilidades, os expedientes já contemplados no nosso ordenamento jurídico que dizem respeito ao exercício da democracia direta. Há outras fórmulas que poderiam ser cogitadas. Gosto aqui de lembrar, por exemplo, a questão do voto desconstitutivo ou revocatório de mandatos, o chamado recall, né? Presto aqui a minha homenagem, inclusive, ao embaixador Jório Dauster, que tem sido um ativo defensor dessa ideia, tendo levado a efeito a apresentação de proposição nesse sentido junto a parlamentares, membros do Congresso Nacional, seja no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados, mas até agora nós não avançamos além daquilo que já havia sido estabelecido pela lei Almino Afonso quanto às possibilidades de exercício da democracia direta no Brasil. A rigor, vale lembrar, inclusive, uma observação que tem sido muito cara ao professor Boaventura Souza Santos, catedrático da Universidade de Coimbra, para quem nós aqui no Brasil ainda estamos num estado de exercício da democracia direta ou participativa em baixa intensidade. Nós praticamente só tivemos, desde o advento, desde a promulgação da Constituição de 1988, o exercício do plebiscito numa única modalidade, que foi a realização, em abril do ano de 1993, da discussão sobre a forma e sistema de governo. Se o Brasil deveria fazer uma opção pela monarquia ou pela república, né, e se, no que diz respeito ao sistema de governo, adotaria o presidencialismo ou o parlamentarismo. Tivemos, posteriormente, também uma participação pontual de caráter referendário no que diz respeito à legislação concernente ao comércio de armas no Brasil. Então, em âmbito nacional, nós praticamente só temos esses dois únicos registros de exercício da democracia direta e participativa entre os cidadãos brasileiros. Mas, além dessa possibilidade já excluída, a que mencionei, no caso do recall, nós, atualmente, diante, inclusive, de muitas reflexões, questionamentos, enfim, de muitos debates em torno dos limites da própria democracia participativa e da democracia direta, tal qual conhecemos, e não fugimos dos padrões aqui mencionados, algumas novas possibilidades têm sido assinaladas. O Dr. Klaus Schwab, que é o famoso diretor do Fórum Econômico Mundial, que anualmente se encontra na cidade de Davos, na Suíça, ele tem, por exemplo, insistido, no âmbito dessas novas abordagens sobre a democracia direta, nas chamadas assembleias participativas por sorteio. O sorteio era uma forma de participação democrática muito comum na época da democracia clássica da Grécia. Perdeu-se no tempo. Nós temos, no entanto, hoje recuperado algumas reflexões a respeito das possibilidades das chamadas assembleias participativas por sorteio. Em alguns casos, essa experiência já tem sido feita em alguns países que compõem a União Europeia, especialmente no âmbito municipal. Você teria a formação de uma assembleia por sorteio de cidadãos que não são compromissados com esse ou com aquele partido e que, reunidos em assembleia, poderiam definir uma agenda inicial, uma agenda preparatória de trabalhos para os órgãos de democracia representativa já constituídos. São experiências muito incipientes,
ainda não há possibilidade de fazermos uma análise, uma reflexão profunda sobre os seus desdobramentos, mas, enfim, é uma ideia que está lançada e que talvez mereça, da nossa parte, considerações ulteriores em outras oportunidades. Voltemos, então, ao tema que é pertinente, que é próprio do nosso curso, a democracia representativa. Nós vivemos um momento, poderia eu dizer, uma era em que a democracia representativa vem sendo muito questionada. Questionada no Brasil, questionada na América Latina, a rigor, questionada por todo o mundo, né? A democracia representativa, vale lembrar, inclusive, nessa parte, a famosa expressão de Churchill, né? A democracia é o pior dos regimes, excluído todos os demais, né? Não temos como estabelecer aquele processo deliberativo a que se referia Habermas, sem levar em consideração a estruturação da democracia representativa. Eu gostaria de, inicialmente, mencionar alguns dados que apontam para esse descrédito do sistema político baseado na democracia representativa. Alguns dados mais recentemente colhidos pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, seu curso de Direito, relativamente ao primeiro semestre do ano de 2017, dados, portanto, coligidos pela FGV, apontam que apenas 7% dos brasileiros, dos cidadãos brasileiros, confiam nos partidos políticos e no Congresso Nacional. Apenas 6% confiam no governo. Dados recuando um pouco mais no tempo, né? Colhidos pelo Instituto Vox Populi, de pesquisa no ano de 2002, já naquela época, registravam que 57% dos brasileiros não têm simpatia por partidos políticos, 26% uma fraca simpatia, 17% muita simpatia. Portanto, majoritariamente, os brasileiros são céticos em relação à importância dos partidos políticos para a conformação dos órgãos decisórios que devem definir os rumos a serem adotados por uma determinada comunidade política. Numa segunda etapa, essa mesma pesquisa da Vox Populi, ela menciona que na decisão de voto para deputado federal, os cidadãos, via de regra, consideram que 82,7% desses cidadãos que o candidato é mais importante que o partido. Apenas 8,7% dos entrevistados diziam que o partido é mais importante e um número bastante próximo, de 8,6%, que ambos, ou seja, partidos e candidatos, são igualmente importantes para a decisão do seu voto. Mas vale frisar, os brasileiros, nessa pesquisa feita pela Vox Populi já em 2002, e os números mais recentes certamente não difeririam disso, podem até apontar para um agravamento dessa situação, que 82% das opções de voto para deputado federal levam em consideração a pessoa do candidato e não o partido político. A democracia representativa, ela é necessária, insisto, ela é necessária porque propicia a mediação de conflitos sociais, a intermediação de demandas e aberturas de canais de diálogo, negociação e encaminhamento de solução entre expressões de segmentos sociais, lideranças políticas e autoridades do governo. É através da democracia representativa que podemos ter articulação de consensos, conciliação de interesses de diversas correntes, dos diversos atores, segmentos sociais e econômicos,
além da oitiva, da audiência e da manifestação de parcelas expressivas ou certos segmentos da população. Em outras palavras, a democracia representativa, ela é aquela ambiência da qual não se pode prescindir, em que é possível você travar um encontro com o que é diferente. E no encontro com o que é diferente, ouvindo aquele que pensa de uma outra forma, com novos argumentos, que possam todos os participantes desse processo alcançar um denominador comum, alcançar consensos. Quanto mais se alcançam consensos, menor o grau de contencioso, de litigiosidade no âmbito de uma determinada sociedade. E isso é o que permite o avanço da sociedade. As sociedades extremamente polarizadas, elas não avançam. Não avançam economicamente, não avançam socialmente e não avançam politicamente. Então, quando todos nós nos assumimos enquanto atores do processo político, né, participantes de um processo plural, em que há respeito por aquele que pensa diferente, nós estamos indo no bom caminho. A ideia de polarização, que implica exclusão, ela aponta para tempos sombrios na condução dos rumos das sociedades modernas. Portanto, é fundamental que fixemos essa premissa. Não há possibilidade de avanços democráticos sem que tenhamos em consideração permanentemente processos em que é legítima a existência do diferente. A pluralidade é da essência da sociedade humana que busca o seu aprimoramento. Nós vimos lá que há uma profunda descrença em relação ao Congresso Nacional, em relação às Assembleias Legislativas, em relação às câmaras municipais. São recorrentes as matérias na imprensa dizendo o quanto há de abuso no uso de recursos públicos, o quanto há de ineficiência em relação aos propósitos desenhados pelas representações parlamentares, mas, de toda maneira, não podemos deixar de insistir na importância da função parlamentar como uma pedra angular da democracia. É através da representação parlamentar que nós definimos uma questão central do Estado democrático de direito, que é a elaboração do próprio direito. O direito emana da função parlamentar. Ele não é uma decorrência da função executiva, ele não é uma atribuição da função judiciária. Ele é essencialmente uma função parlamentar. Isso nós podemos, inclusive, identificar na teoria da Constituição, quando, manuseando a Constituição do Brasil, por exemplo, vamos verificar que na organização dos poderes, o poder que vem em primeiro lugar é sempre o poder legislativo, é a função parlamentar. Porque a função parlamentar, ela tem como objetivo primeiro fixar o ordenamento jurídico que servirá de parâmetro para a organização daquela sociedade. É no parlamento, portanto, que se tem a elaboração de normas, sejam as leis, as resoluções próprias das suas casas, os decretos legislativos em matérias do Congresso Nacional, normalmente em caráter de ratificação de dados do Poder Executivo, tendo por escopo o caráter regulatório de condutas as mais diversas, que estabelecem obrigações e asseguram direitos, passando pelas proposições que criam tributos, até as que distribuem benefícios sociais, além de definição do gasto público, as leis orçamentárias, o plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, a lei de responsabilidade fiscal, a limitação global do montante da dívida dos entes federados, das operações de crédito, das garantias das operações de crédito, a avaliação da funcionalidade do sistema tributário. Portanto, o leque, o espectro desenhado
das atividades que são próprias do parlamento é bastante amplo, né? Aqui nós tivemos uma ilustração, né, de diversos segmentos em que há a atuação do poder legislativo na sua função propriamente legiferante. Mas o poder legislativo, o parlamento, além dessa função precípua de elaborar normas, ele também exerce uma função importantíssima, que é a função de fiscalização e controle sobre o poder executivo ou a administração pública em sentido estrito. Como isso é feito? Isso pode ser feito mediante a apresentação de um simples pedido de informações a um ministro de Estado, a um secretário de Estado, né? Convocação de autoridades para que prestem esclarecimentos em plenário ou em comissões a respeito de um determinado tema. Podemos também ter uma situação muito candente, no caso do Brasil, né? Nós temos aí o exemplo de várias vezes em que desdobramentos de comissões parlamentares de inquérito, né, foram bastante determinantes dos rumos da política brasileira. Enfim, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito como prerrogativa de uma minoria é também uma função própria do poder legislativo no exercício da fiscalização e controle. A aprovação de indicação de autoridades, por exemplo, a apresentação de nomes para a composição dos tribunais superiores, que passa pelo crivo de controle do Senado Federal. Podemos ainda ter o exercício de uma função que diríamos quase judicante pelo Poder Legislativo, que são aquelas funções de acusação, processamento e julgamento do chefe do Poder Executivo por crime de responsabilidade. Podemos ter também o exercício de uma função nobre no âmbito da fiscalização e controle, que é a sustação dos atos que exorbitem dos limites de poder regulamentar. Uma tese que foi, ao longo de muitos anos, defendida pelo ilustre administrativista Seabra Fagundes e que finalmente foi incorporada à Constituição de 1988. Temos também o exercício do julgamento de contas pelo Poder Executivo e diversas outras modalidades de fiscalização e controle dos aspectos contábeis, financeiros e orçamentários, operacionais e patrimoniais, sobretudo pelas comissões de fiscalização e controle, no caso do âmbito federal, das comissões de controle da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nós faremos uma breve pausa e retomaremos em seguida.